Bem, boa noite, estamos de volta para o segundo tempo. E agora o Flávio vai dar continuidade ao estudo do Setembro Amarelo. Como eu falei anteriormente, né, vamos falar sobre a peculiaridade do luto das famílias sobreviventes e a atuação do psicólogo. Aí ele vem um texto aqui interessante, e realmente essa matéria é muito interessante. Talvez a gente não saiba realmente do que acontece por trás de um suicídio ou de uma tentativa de suicídio. E aqui ele coloca, mas isso aí, só um instantinho. Esse tempo que esse tempo que eu estou colocando aqui para vocês, já demorei mais ou menos 40 segundos para falar isso aí. Eu estou olhando aqui no relógio. Em 40 segundos acabou de suicidar uma pessoa no mundo. Isso aí são relatos. Tá? A cada 40 segundos suicida-se uma pessoa no mundo. Quando uma pessoa se suicida, as repercussões dessa morte atingem diversos níveis, afetando familiares e pessoas próximas ao falecido. Não tenha dúvida, né? A gente fica muito mal, né? Até a gente que tem conhecido, não tem o laço sanguíneo, a gente se sente muito mal, no contexto individual e social. Porém, destacou-se nessa obra o processo de luto das famílias sobreviventes. Né? A gente não percebe como fica a família, o apoio que a família tem que ter. Né? Por ser uma morte repentina e violenta, né, por mais que se tenha trabalho psicológico, né, um trabalho terapêutico do lado, né, o suicida realmente é algo assim que você não percebe o ato dele. Ele vai, se suicida e acabou. É um ato assim muito repentino. Ele está conversando com você, vai ali, de repente, se joga na frente do trem, acabou, da passarela e tchau. É um troço assim absurdamente mesmo. A gente não, por mais trabalho psicológico que ele tenha, né, terapêutico, é complicado. O suicídio causa grande sofrimento e exige do sobrevivente muita energia psíquica para elaborar o luto. Imagina quem fica, como vai enterrar aquele ente querido, aquela pessoa que se suicidou nessa forma repentina, como foi colocado anteriormente. Constatou-se que elas vivenciam sentimentos particulares a esta forma de luto, como vergonha e culpa. As pessoas que ficam, muitas das vezes, sentem vergonha e culpa daquele ato do suicídio, por não ter feito alguma coisa, não ter impedido que isso viesse a acontecer. Então, olha só o transtorno, né, que causa na pessoa que fica. Ela se sente culpada, tá entendendo? E ela se sente envergonhada devido a essa situação. Imagina como ela vai conviver com isso. Bem como sentimentos presentes no luto por outros tipos de morte, como que é a tristeza, saudade, né? Que ficam de qualquer maneira, mesmo que não haja o suicídio, a pessoa quando suicida, né? Desculpa, quando morre, a gente tem a saudade da pessoa e a tristeza que fica com a gente. Foram destacadas algumas das ações de pós-venção. O que é ação de pós-venção? É a ação da atividade que pode ser realizada por profissionais da psicologia e demais categorias da saúde mental para prestar apoio aos sobreviventes e diminuir o risco de tentativas futuras de suicídio das pessoas que ficam. Não é aquela que já foi, não. Entendeu? O que ele está dizendo aqui, a ação de pós-venção são ajuda de profissionais exterior. Ajuda de profissionais que passam a ter um papel importante para aquelas pessoas que ficaram, o pai, a mãe, o irmão, o filho, para que eles não venham a cometer o suicídio. Olha como o apoio psicológico aí é importante, né? O apoio do profissional ligado à saúde mental é importante. Ao final, ressaltamos a importância da ajuda profissional na elaboração do luto dos sobreviventes. Sobreviventes somos nós, como a gente vai ver lá na frente. E a necessidade de mais estudos e investimentos de pós-venção, no caso de profissionais capacitados, para a capacitação dos profissionais e acolhimento da aflição das famílias no processo do luto por suicídio. Então, a gente vê como é algo muito complexo e bastante abrangente, né? O fato da pessoa se suicidar. A pessoa fala assim, fulano de tal se suicidou. Bom, ponto final. Não é ponto final. Ponto final para ele, na matéria. Mas a Selma colocou anteriormente que a vida continua. O plano espiritual é outro. Aí já foi colocado, tá? Já foi até mastigado isso, detalhado sobre isso. O problema é
como o suicídio vai interferir naquela família e naquelas pessoas que ficaram, que faziam parte, né, do social deles. Como vai atingir essas pessoas, principalmente as pessoas que são consanguíneas, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as consequências podem ser muito grandes em relação para os sobreviventes. Sobreviventes somos nós, somos que ficam. Aí a gente vai colocar aqui, ó, Vincent van Gogh falou. Olha o que Vincent van Gogh falou. Em 1853, o suicídio faz com que os amigos e familiares se sintam seus assassinos. Você vê a profundeza, né? A profundidade dessa colocação de Van Gogh. E aí, aquilo que eu te falei, né? Dos 40 segundos. E aí vem o histórico aqui, agora, propriamente dito, né? O conteúdo. Mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano no mundo. Ou seja, em média, há uma morte a cada 40 segundos. É só olhar ali no relógio ali que eu estou vendo ali, ó, o ponteiro de segundos. Meteu 40 segundos, uma pessoa no mundo se suicidou. Além dos que morrem, muitos outros tentam o suicídio, que é a segunda principal causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos de idade. E aí, segundo a OMS, e a gente vai em cima daquele fluido, né? Quando, nessa idade de 15 a 29 anos, a pessoa está com aquele fluido vital bastante acumulado no corpo. E ali, né, quando a gente já estudou na doutrina, quando ele se encarna, né, através do suicídio, ele vai levar esse fluido vital, ainda que ficaria na vida dele, né? Digamos que ele tivesse fluido vital para 70 anos, um exemplo, né? Eu estou chutando aqui uma idade. Ele vai levar esse fluido vital até realmente aquele desgaste, né? Então, ele está com muito fluido vital. Então, aquelas sensações que ele vai sentir no mundo espiritual do erro cometido vai se perdurar por muito tempo, apesar do tempo lá no mundo espiritual ser diferente do nosso tempo aqui. Mas ele está com muito fluido vital acumulado. E a gente tem que prestar atenção que entre 15 a 29 anos é o que a idade onde se mais comete suicídio ou tentativa de suicídio. É muito complicado isso. Vou botar 15 a 30 é o dobro, né? Mas é 15 a 29. Após o suicídio, ocorre outro processo, né? O luto das pessoas sobreviventes. Isso aí foi um psicólogo chamado Franco. Explica que o luto não é apenas uma experiência difícil, mas um momento de crise, pois ocorre um desequilíbrio entre a quantidade de ajustamento necessário de uma única vez e os recursos disponíveis para lidar com ele. Imagina, o baque, a pancada que isso vai dar na sociedade, né? Nos amigos, na família, e como isso vai ser absorvido pelas pessoas que estão em torno dessa pessoa que se suicidou. É isso que ele está colocando. Dessa forma, são necessários ao indivíduo enlutado, somos nós, tá? Indivíduo enlutado, tempo e recursos para a sua recuperação. É muito difícil, realmente, você ter uma pessoa do seu meio de relacionamento cometer o suicídio, como você vai absorver aquilo ali? Eu tive a oportunidade de conhecer 3 pessoas que se suicidaram. E foi muito triste. Olha que eu não convivia com eles, mas convivia assim, na infância e depois jogando bola, né, essas coisas todas. Mas diretamente não. Mas quando eu soube, foi muito complicado. Foi muito difícil para mim até aceitar, não, absorver essa situação. Porque eram pessoas que estavam aí no dia a dia falando contigo, tudo bem, tudo bem, não sei o que, ligava para você, né, não sei o que, daqui a pouco você recebe a informação de que fulano de tal suicidou. Mas é um pancadão. Agora, imagina quando tem laços consanguíneos, né, e moram dentro da mesma casa, essas coisas. É muito difícil para quem fica aqui, a chamada aqui de enlutados, no caso aqui de sobreviventes. A crise advém da necessidade de continuar desempenhando diversos papéis, além do luto pessoal e da sobrecarga de lidar com o luto dos demais membros da família.
as pessoas do que ficaram podem se suicidar também, não podem? Os familiares podem se suicidar, né? Tipo, até aquele lance que acontece, eu vou me encontrar com você, espera que eu estou indo. Acontece muito disso. Pode falar, Ana. Ana, você ia falar? A Ana está falando, está sem áudio. Tá sem. Oi, desculpa. Eu era jovem, né? Eu morava em Del Castilho, a gente morava num edifício de 5 andares. E aí tinha uma família que um dos irmãos se suicidou, né? Se jogou do 5º andar. E anos depois, um segundo irmão se jogou da mesma janela. Assim, foi assim, a gente vivenciou tudo novamente com uma outra vítima. E a irmã deles era da mesma faixa etária que a minha, e nós éramos amiguinhas. E a minha avó assim, acolheu, né, ela, que a mãe dela trabalhava fora, ficava a semana toda fora, vinha no final de semana. E aí, quando você falou isso, assim, eu me vi de novo, né, vendo aquela situação, né? Porque assim, é uma coisa que realmente abala muito, 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 muito. Quer dizer, depois de anos depois, o segundo irmão cometeu o mesmo ato, no mesmo, vamos supor assim, na mesma janela, na mesma casa, né? Sabe? Foi assim, muito doloroso para todos nós, né? Assim, que convivíamos com eles. Foi muito triste. E preocupados, né, com o restante da família. Muito preocupado. Minha avó era uma pessoa que abraçava todo mundo, né? Então, a Kátia foi lá para casa com um acolhimento de mãe, né? Mas, assim, a gente ficou muito preocupada. E reviveu, né? Revivemos tudo aquilo de novo. Como colegas, imagina a família em si, né? Como deve ser difícil e dolorido. Dessa forma. É o que eles vêm colocando aqui. E aí vem outro estudioso, outro psicólogo chamado Parkes, que complementa esse conceito. Olha só o que você está falando. Complementa esse conceito afirmando que o luto é uma transição social significativa, cujo impacto, olha só o que você falou, se propaga por todas as áreas humanas. O impacto do suicídio, que não é o ato somente, mas é o quem fica, são os enlutados ou sobreviventes, e de acordo com uma sociedade em geral, uma sociedade realmente que deveria se preocupar, ele causa problemas seríssimos na área emocional de quem fica, cognitiva, física, religiosa, familiar, social e cultural. Então, você vê que o ato do suicídio não é apenas o desencarne do suicídio. São as consequências que vão ficar para os enlutados ou sobreviventes, como ele coloca aqui, e para a sociedade de uma maneira geral, a sociedade a qual deveria se preocupar. Tem gente que você sabe, e já aconteceu várias vezes aí, né? E a pessoa está tentando suicídio do prédio e tem um monte de gente mandando se pular. Isso é notório. Isso aí dá na televisão. Aí agora não, porque perceberam que isso não seria benéfico fazer isso, né? A falta de respeito, consideração, falta de tudo. Religiosidade, falta de tudo. Mas tem gente que manda pular. Pula. E a gente via isso há coisa de 20, 30 anos atrás na televisão. Ou agora, né, pelo WhatsApp, né, pelas redes sociais, a gente ainda vê alguma coisa desse tipo. É muito triste isso. Então, o que acontece? É considerado, olha só o que ele falou, olha a área que vai abranger isso tudo, emocional, cognitiva, física, religiosa, familiar, social e cultural. É muito abrangente o ato de suicídio. E é considerado, as consequências, né? E é considerado também uma transição, fruto da experiência dolorosa de ter um vínculo emocional rompido mediante a morte de alguém.
Então, é muito complicado, né? Tão quanto, como a Selma colocou, complicado para o praticante do ato, como para quem fica, os enlutados e os sobreviventes. Alguém quer falar alguma coisa? Senão eu prossigo. Não? Não. Portanto, é um processo em que se faz necessário direcionar ao enlutado, nós, né, alguns cuidados importantes, pois o luto é também uma experiência fortalecedora do ciclo vital. Aí, a que a Selma falou, assim, as escassez da energia vital, né? Você vai, aos poucos, se consumindo, você vai absorvendo aquilo ali e vai fazendo com que aquilo ali você, entre aspas, né, vai morrendo aos pouquinhos, né? Tem gente que, quando a pessoa se suicida, automaticamente, né, vai aos poucos se degradando, né, vai morrendo aos pouquinhos, né? Não consegue absorver aquilo. A gente tem que respeitar muito, solicitar ajuda, encaminhamento de ajuda, a pessoa tem que aceitar ajuda, mas aos pouquinhos ela morre junto com a pessoa. Mas isso é de cada um, tá? É muito difícil isso, tá? Muito complicado. Como parte desse processo, necessita de expressar e vivenciar, mesmo que ele haja sentimentos difíceis de lidar, né? Como profunda tristeza, ansiedade e revolta. Profunda tristeza, muitas das vezes, é sinônimo de depressão, né? Ansiedade é sinônimo de depressão. E revolta realmente é sinônimo de que alguma coisa vai estar desequilibrada na alma e no corpo, e quem vai sofrer mais ainda é a pessoa que desenvolve essa revolta. E aí passa a ser uma revolta contra o ato do suicídio, né? Então, é complicado. Então, aí a gente volta lá para frente de novo, que já foi colocado aqui, o quanto essa revolta pode causar de malefício para essa pessoa, para esses enlutados e esses sobreviventes que somos nós. Então, a gente tem que ter o quê? Lá, ajuda profissional, caso quem não tem a condição, né? Tem o próprio governo municipal, estadual e federal dá essa ajuda de graça, né? A pessoa tem que procurar ajuda, porque ela poderá ser um potencial suicida em não absorver essa perda dessa pessoa. Isso foi falado lá atrás. Quando se perde alguém por suicídio, sabe-se que a pessoa tirou a própria vida, o que pode trazer ao enlutado, nós, a necessidade de atribuir sentido a tal ato e de justificar o sentido da sua vida. Por que ele se suicidou? Onde eu poderia melhorar? Será que eu fui negligente? Será que como é que eu vou ficar agora? Será que eu vou ter remorso por esse ato? Eu poderia ter feito mais, eu não fiz. E aí começa aquela briga, né? Aquele duelo, né? Duelo, né? Duelo, Janete, duelo, né? O duelo conosco, né? A gente começa a duelar com a gente mesmo. O impacto de estar enlutado desta maneira é tão significativo que ter relacionado com alguém que se matou é um dos principais indicadores a risco futuro de suicídio. Isso somos nós, hein? Nós que ficamos. Tamanha a gravidade da situação. Chama-se, quem vive esse processo de luto, sobrevivente. É o que eu falei anteriormente, agora estão colocando como sobrevivente. Seja amigo, colega ou familiar. Porém, o impacto de ser sobrevivente, isso aí somos nós, tem sido mais extensamente tratado no contexto das famílias enlutadas por suicídio. Então, quem fica é que realmente, como se diz, vai ocupar uma esfera de comportamento e de atitudes muito complicada, né? Não sei se vai absorver, não sei como vai absorver, não sei como vai se portar, não sei o que vai acontecer. A gente tem relatos na doutrina espírita, na literatura, que a pessoa se suicidou, por exemplo, o filho se suicidou, a mãe foi atrás tentando reencontrar ele, se encontrar com ele no plano espiritual. A gente tem relatos disso. E a gente sabe que não é por aí que vai se encontrar. Entendeu? Eu tenho um livro aqui, outro dia perguntando aos ouvintes, na Rádio Rio de Janeiro, a pessoa perguntou lá ao Eduardo, né, que estava sendo o orador lá do programa, quando a gente reencarna, quando a gente morre, o tempo de reencarnação, ele falou, não sei.
pode durar dias, como pode durar séculos. E aí eu me lembro, num livro de introdução, e eu já falei isso para vocês aqui, de Chico Xavier, ele está aqui comigo, eu fotografei até, copiei lá uma cola do Helder, né, que ele gosta de fotografar as coisas. A senhora, ela desencarnou, isso foi um livro de abertura do Evangelho lá que eu faço às terças-feiras. Eu peguei, abri e estava naquele capítulo. Ela desencarnou e reencarnou 14 dias depois. E agora? E aí eu lhe pergunto, será que eu vou encontrar a minha mãe? Deu para entender. Ele, 14 dias, esse espírito já reencarnou. E aí eu falei assim para a Dulce, falei, caramba, se não fosse o livro do Chico Xavier, eu ia ficar com a pulga atrás da orelha. Mais 14 dias. Então, quando é que vai ser o nosso estágio espiritual para a próxima reencarnação? Não sabemos. Essa senhora reencarnou com 14 dias. E aí? De repente, poderia aguardar 14 séculos também. Então, essa senhora, né, essas pessoas, esses relatos que tem na doutrina, que a pessoa se suicida e depois a mãe, o pai vai atrás, se suicida também para se reencontrar, a gente sabe que não é por aí, vai demorar um pouco, né? Mas cada caso é um caso, tá? Eu não estou dizendo não, mas teoricamente, né, vai demorar, porque o caminho não foi o caminho certo, nem para um nem para o outro. Mas cada caso é um caso, não sou eu que vou dizer. De repente, a misericórdia divina faz um contexto lá que as coisas se pareçam mais claras para ele. Mas isso aí é uma outra história, a gente não tem conhecimento. A gente tem o que a doutrina nos coloca, né? Então, eu não vou contestar a doutrina. Tavares, né, outro psicólogo, esclarece também que essas pessoas são chamadas de sobreviventes porque têm suas vidas marcadas por um evento externo muito doloroso, que foi o suicídio daquela pessoa. Pois, a partir do momento em que uma perda desse tipo se constitui na vida de alguém, este sujeito tem a sua vida irremediavelmente marcada, nós, né? E precisa dar significado a essa perda. Principalmente as pessoas mais próximas, que têm a vida amplamente transformada. Alguém fala? Quer comentar alguma coisa? Outro psicólogo, Franco, afirma que é necessário um reajamento no sistema familiar. Aí, ó, a gente vai ter que se unir, vai ter que procurar, muitas das vezes, um profissional, né, para lidar com essa situação. E dentro da família tem um reajustamento, que no caso ele chama de rearranjo, né? Rearranjar tudo de volta, né? Se arrumar tudo, né? Do sistema familiar e, por consequência, a construção de uma nova identidade, um novo nível de equilíbrio. Aí, São, equilíbrio aí. Assim é necessário a família que perde um ente querido passar por um processo de ressignificação para estabelecer um novo equilíbrio a partir dessa perda marcante e inalterável, visto que a pessoa que morreu não voltará na matéria, né? No sistema familiar ao que pertencia, e que, sem a pessoa, esse sistema sofre mudança. Então, aquela pessoa, naquele momento, com aquela fisionomia, que aqui não é visão doutrinária, não é visão espírita, é visão psicóloga. Naquela pessoa, ela não voltará com aquela imagem, né? O Joãozinho era loirinho de olhos azuis e reencarnou. Desculpa, suicidou. Né? Ele não vai voltar Joãozinho loirinho de olhos azuis. Tá? Ele quis dizer isso naquela matéria. Pode até voltar depois, eu não sei. Isso aí é no plano espiritual que vai se definir. Quem somos nós? Né? Pode voltar com uma outra situação. Mas não loirinho de olhos azuis com o nome de Joãozinho. Ele quis dizer assim. É importante perceber o suicídio também as suas implicações sobre a vida de outros sujeitos, para assim compreender os sentimentos e outros fenômenos relacionados ao luto por essa forma de morte. Assim, pode-se investir na diminuição do sofrimento dessas pessoas, pois esse luto também precisa ser estudado para viabilizar o apoio psicológico de nós sobreviventes. É muito complexo as coisas, né? Já está acabando aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, são todas, ainda está. As considerações finais.
Neste artigo, né, sobre o suicídio, né, as peculiaridades do luto das famílias de sobreviventes, foram constatadas a partir das contribuições de alguns autores, né, diversas singularidades no enlutamento das famílias sobreviventes ao suicídio, dentre as quais podemos citar sentimentos particulares, e essa forma de luto como vergonha, abandono, medo, culpa, ansiedade e desamparo. Olha o que isso infringe na sociedade, naquela família que teve um ente querido, que perdeu um ente querido. Bem como sentimentos presentes em outras formas de enlutamento, mas que adquirem uma conotação diferente no luto por suicídio, como raiva, saudade e tristeza. Esses se diferenciam conforme os motivos porque são sentidos, como, por exemplo, devido ao fato de os familiares não poderem se despedir do falecido e sofrerem com a violência desse tipo de morte, ou porque o falecido aparentemente não pensou nele. Aí ele chama o falecido de egoísta. Né? E realmente o suicídio é uma forma de egoísmo, colocado na literatura espírita, porque em nenhum momento o suicida, de uma maneira geral, existem várias situações que fazem a pessoa se suicidar, mas, de uma maneira geral, o suicida ele não pensou nas pessoas que ficariam, não pensou o que iria acontecer nas pessoas que ficaram, nos enlutados ou sobreviventes que somos nós, como foi colocado aqui. Então, dentro da própria literatura espírita, ele é considerado um egoísta, né? O suicida. As famílias enlutadas por suicídio vivenciam diversas atribuições culturais e sociais impostas por este tipo de morte. Aí ele vem falando aqui, o psicólogo também, ó, tida como pecaminosa e egoísta, quando, na verdade, há muitos preconceitos que dificultam a elaboração do luto do sobrevivente, o que os faz decidir se calar, viver o luto de forma solitária ou esconder o motivo da morte, por medo do que as pessoas pensarão. Quantas vezes a gente presenciou isso? As pessoas se calam, têm vergonha de falar que o filho se suicidou, ou a pessoa, né? Ou porque o suicidou, o assunto, né? O motivo do suicídio. Elas se calam, se fecham, né? Não quero saber, eu vou fechar, vou viver o meu mundo, né? Eu perdi a pessoa que eu mais amava, ou uma das que eu mais amava, então eu vou viver. Vai viver o luto de forma solitária, e aí vem a depressão, não é? Pode vir, é um convite à depressão, entendeu? Ou esconder o motivo da morte, por medo que as pessoas pensaram. E aí vem a discriminação das pessoas, né? Vem o comentário das pessoas, muitas das vezes maldosos, não nunca de apoio, e simples de repressão, de violência, de questionamento, de cobrança. E aí a pessoa que já está debilitada, né, é um passo realmente para cometer o suicídio, como eles falaram lá atrás. Os enlutados, né, e os sobreviventes têm a possibilidade de também cometer o ato do suicídio, como foi falado lá na folha anterior. Possivelmente, essa reação social ocorre por falta de conhecimento das pessoas sobre o assunto, o que evidencia a necessidade de se falar sobre ele. Por isso que a gente não fala, não conversa. Graças a Deus a gente tem esse canal, né? E hoje foi colocado o Setembro Amarelo para o mundo todo, né? Para pensar sobre o suicídio. Eu me lembro que ano passado a ênfase da mídia foi mais pesada do que esse ano, em relação à conscientização, à lembrança. Esse ano já não foi tanto. Eu não sei se ano que vem como é que vai ser, né? Mas as pessoas têm que vivenciar isso, têm que bater o tempo todo nisso, porque, como foi colocado lá, é um suicídio a cada 40 segundos. A gente já parou para ver isso aí? 40 segundos. Bota no seu relógio aí, vê o ponteiro do relógio, marcar 40 segundos, pum, uma pessoa morreu. É algo assim estarrecedor, é alarmante. São 800 mil pessoas, né, como ele falou aqui, né, aqui atrás, ó, 800 mil pessoas por ano. É quase 1 milhão de pessoas por ano que se suicidam no mundo. É muita gente se tirando a vida. É muita gente. A gente tem que parar para pensar nisso. Porque amanhã pode ser a gente. A gente não pode dizer, ficar isento disso. A gente não sabe o nosso dia de amanhã. Hoje, graças a Deus, a gente tem
uma condição melhor de trabalhar e viver isso. Mas será que realmente, quando acontecer algo que venha sei lá, a mexer muito com a gente, a nos estabilizar, será que a gente não vai cometer esse ato? Quem pode garantir que a gente não vai garantir, cometer esse ato com todo o nosso conhecimento da doutrina? Então, a gente tem que parar para pensar nisso, que é muita gente, é uma pessoa a cada 40 segundos. É muito difícil. Quanto à atuação dos... Olha aí vem a ajuda externa que eles colocaram no início, né? Quanto à atuação dos profissionais da psicologia, aí adorou que seria ótimo para ela. Foi apresentado que eles podem realizar trabalhos interventivos de psicoeducação, de disseminação de informações para a comunidade e para profissionais, além da psicoterapia de forma individual ou familiar, e formação de grupos de apoio específicos para prestar acolhimento e suporte psicológico a essas pessoas. Tem o AA, né, que é o notório, né, Alcoólatras Anônimos. Tem o CVV, né, que vai ser falado no final, né? Então, graças a Deus, existem realmente pessoas que se importam com isso, que procuram ajudar. Resta saber se a família vai procurar isso, para que ajude, primeiramente, aquela pessoa que pensa no ato do suicídio. Segundo, para levar essa pessoa realmente a um tratamento, ou trazer esse profissional para dentro de casa, para caso, de repente, esteja impossibilitado por algum motivo financeiro ou de locomoção mesmo, tira esse profissional, trazer o profissional aqui. Os governos, mal ou bem, disponibilizam esses profissionais de uma maneira para ajudar. Mal ou bem, sempre tem um profissional disposto que possa vir ajudar. Eu tenho um colega que faz um tratamento de psiquiatra lá em Botafogo, mas ele tem condição de se locomover a Botafogo, mas se não tivesse, existe um núcleo lá em Botafogo, dentro do hospital lá do Pinel, que vai na casa das pessoas quando as pessoas realmente não têm condição de locomoção ou condição financeira. Mas a pessoa realmente, a família tem que ajudar. E existem pessoas que querem ajudar, mas isso as pessoas têm que estar abertas para tal. É válido assinalar que, dentre os trabalhos encontrados, nem todos abordavam apenas a atuação da psicologia especificamente. Em geral, os materiais utilizados apontavam também a atuação de outros profissionais da saúde mental, não só o psicólogo, né? A saúde mental. A sala vai fechar. Então, já... Desculpe só interromper. Faltam, na verdade, 3 parágrafos só. Mas vai fechar. Vai fechar. Beleza. Eu vou abrir de novo, então, para você concluir. E depois Gente, olha só, dá licença. Não, eu não vou falar hoje, não, Vitor. Eu não vou falar mais. Não acho justo abrir uma terceira sala, entendeu? Então, o que acontece? Na segunda-feira que vem,